Nós vamos agora nos colocar de pé para lermos a Bíblia Sagrada, onde foi anunciada em São Mateus 19. Estamos falando nas escolas dominicais no assunto sobre casamento e divórcio, como acabamos de ler um testemunho da partida de uma irmã, expressada na mensagem Expressões, né? E não deixou de falar sobre exemplos de mãe, de mulher, de esposa. São Mateus 19, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, até além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Amém? Assentai-vos, que Deus abençoe sua palavra. Antes de entrarmos na mensagem com o próprio título, Casamento e Divórcio, nós estaremos sempre tomando outras mensagens com assuntos ligados a este que estamos estudando. A exemplo deste que está na mensagem Coríntios, livro de correção. Nesta manhã eu estava conversando, agora concluindo, diz o profeta, eu pensei isto: o que é mais dócil na vida de um homem? O que é mais dócil do que chegar em casa, quando ele está cansado e exausto, com o seu baldinho em sua mão, por trabalhar o dia inteiro, ou arado, ou seja lá o que for, entrar e ter uma esposa amável, que vai ao seu encontro na porta, senta-se ao seu colo por um minuto, acaricia um pouquinho sua sobrancelha e o beija no rosto. Coloca seu braço ao seu redor e diz: querido, sei que você está cansado. Isso parece nostalgia, né? Parece bobeira, né? Mas isso aqui, essas práticas, não só essa, como as outras tantas, que muitas pessoas acham que não precisam mais disso porque está casado há 10, 20, 30 anos. Então são práticas que vão solidificando mais o casamento, alimentando. O casamento tem que ser cuidado, cultivado, nutrido durante todo o tempo. Isso aqui evita divórcios. Isso aqui fecha a porta para outras mulheres. Terrível. O mundo não está para brincadeira. E o mundo é este que nós estamos vivendo. E foi assim nos dias de Noé, de Ló. Porque surgem insatisfações, problemas, incompatibilidades, carências. Eu quero falar isso bem devagar. Eu não acredito que haja sinceridade
expressões, postura espiritual correta de casais que, quando surgem problemas de relacionamento, repito de novo, incompatibilidade, carência, insatisfações por alguma coisa, não conversam entre si, não tem diálogo, não procura ajuda, não procura conselho sacerdotal. Eu não acredito na sinceridade dessas pessoas. Então, elas deveriam esgotar todas as possibilidades primeiro, antes de pensar em separação. Porque é um espírito do mundo hoje. É um espírito do mundo de Laodiceia. Primeira dificuldade, separação. É um espírito laodiceiano. Existem muitos meios para resolver muitas coisas. Para resolver as insatisfações. Sendo que deve existir predisposição do homem e da mulher. O homem viver para a mulher e a mulher viver para o homem de uma maneira plena em seu papel. Entendeu? A mulher casada, que já está casada há 30 anos, entendeu? Que já é avó. Aí eu virei avó, deixei de ser esposa. Nunca isso deve acontecer. Você adquiriu mais um papel. Continue desempenhando o seu. Existem momentos, existem tempos, mudanças hormonais, corporais. Para isso está a medicina. A medicina. Então tem que ser cuidado o casamento. Ser cuidado. Mas eu não acredito na sinceridade de certos casais que não esgotam todas as possibilidades, principalmente o sacerdotal. A pessoa fala, eu vou separar. Eu vou isso. Nem sequer ligou para o pastor, conversou, esteve, não. Então isso diz o quê? A árvore já estava pendida para aquele lado. Quem ama verdadeiramente, veja bem, irá praticar a graça, o perdão, a paciência, a misericórdia, muitas e muitas vezes antes de chegar à separação. Caso contrário, não acredito nesse amor. Isso é paixão. Isso é atração sexual. Casou por causa disso. Não acredito nisso, não. Em esgotar todas as instâncias. Em exercitar a graça, o perdão, a misericórdia. Mas quando a pessoa já está, já está de olho. Só estou esperando uma oportunidade. Caiu, é agora. Mas tem uma coisa, hein? Pastor pode não ver. Não pode conhecer a situação. Mas tem um Deus que conhece. Veja bem. A separação é uma coisa complicada. Péssima. Pode comprometer a sua salvação e o seu arrebatamento. Então, o profeta diz a respeito dessas coisas, porque nós temos que observar, irmão, são as mudanças de hábitos, bons hábitos, mudanças de rotina. Se muda a rotina, muda o hábito, mudou o espírito. Preste bem atenção nisso.
As pessoas pensam que uma hora ele vai, uma hora ele vem, está acostumado a ir, depois não vai mais. Está acostumado a fazer, depois não faz mais. Por que você mudou? Bom, eu estava fazendo errado, estou fazendo certo. Está correto. Então, uma mudança de uma dinâmica, porque dinâmica é espírito, nós já vimos, né? A dinâmica é o que move o corpo. O que move o corpo é o espírito. O espírito sai do corpo, está morto. Mudança de amizade. Mudança de hábito. Vinha na igreja, não vem mais. Ouvia o programa, não ouve mais. Acompanhava o culto, não acompanha mais. Houve uma mudança de espírito. Entrou um espírito diferente. Que houve uma mudança. Então, ninguém, o cristão, irmãos, que crê na mensagem, não pensa como o avestruz pensa, não. Enfia a cabeça no buraco e acha que está escondida. Não. Não é assim. Como ele sabe que aquele braço que está ao seu redor, voltando à mensagem, Coríntios, livro de correção, 93. Como ele sabe que aquele braço que está ao seu redor é absolutamente seu. É seu. Ele nunca está ao redor de nenhum outro homem ou de nenhum outro desejo. O beijo em sua face vem de um puro, verdadeiro coração santo que ama somente a Ele e só Ele. Como isto faz? Eu sei. Faz você estufar o peito e dizer, bem afinal, eu não estou cansado. Expressões, né? Sem palavras. Sem palavras, expressões. Vem? É isto que faz algo com você. Mas o mundo, irmãos, veio para misturar os papéis. Nós estamos numa era híbrida. Para misturar os papéis, misturar tudo. Na hora que você tem que estar cuidando do marido, você está cuidando de filho. Na hora que tem que estar cuidando de filho, você está cuidando não sei do que. Na hora de você estar fazendo um jantar, você está na internet. Na hora de você estar fazendo tal coisa, você está no WhatsApp. Na hora de estar na igreja, você está passeando. Tudo isso aí. Isso chama-se, sabe o quê? Vida fora de ordem. Está fora de ordem. Mulher fora de ordem. Homem fora de ordem. Pensa que é só o dinheiro. Dinheiro? Claro que o dinheiro ajuda, né? Faz parte. Passear, faz parte. Comer junto, faz parte. Levar a comer fora, faz parte. O presente, faz parte. Que coisa, gente. Até cachorro gosta de agrado. Até cachorro gosta de comer bem. Até cachorro gosta de dormir bem. Até cachorro gosta de passear. E o ser humano? Está certo que tem gente que não sabe nem cuidar de cachorro. Sabia disso? Tinha que ter uma lei, sabia? Tinha que ter uma lei. Eu quero um cachorro. Onde é que você mora? Quero saber se no terreno que você tem, você pode ter um cachorro desse tamanho. Ah, mas eu gosto de um cachorro grande. O cachorro gosta de você? Não, eu quero ter um cachorro desse tamanho. Fica correndo num corredorzinho de 1 metro por 10 o dia inteiro. Lá para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Que beleza, hein? Que falta de amor pelo cachorro. Que falta de amor pelos filhos. Não, sábado eu tenho que cuidar dos meus deveres. Você não pega os seus filhos, vai passear com ele. Vai empinar pipa. Vai fazer isso. Não tem que lavar o carro. Não, melhor você deixar o carro sujo. Vai cuidar da sua mulher, dos seus filhos. Invista nisto. Amém? Agora eu quero dizer-lhe uma coisa. Mas se ele não tivesse confiança naquele beijo que é dado em sua face, poderia ter sido na face de outro homem. E se aqueles braços que estão ao seu redor tivesse abraçado todos e continua desejando fazer o mesmo, isto não significa tanto. Não haveria tanta diferença ali. Por quê?
Então as coisas vão se desgastando, né? Existe uma rotina, gente, na vida da gente, que é boa. Não tem a ordem da igreja? Nós, os mais antigos aqui, os irmãos e irmãs que estão aqui há mais de 30 anos, a ordem da igreja não é a mesma? Precisa da ordem da igreja para o Espírito Santo trabalhar. A casa também tem que ter ordem, não pode mudar. Tem coisas que não podem mudar. Tem coisas que não podem envelhecer. Vocês não comem mesmo arroz e feijão? Faz 30, 40 anos, macarrão, frango, carne. Não faz? Então, você é a mesma esposa? Como você continua sendo a mesma cozinheira? Você é o mesmo esposo? Como continua sendo o provedor da sua casa ainda? Agora, no princípio, eles eram um. Deus, quando Ele fez o homem, Ele o fez uma pessoa composta de dois, ambos macho e fêmea. E Ele separou em carne e colocou aqui na terra em carne, e a parte feminina ainda estava em espírito. Veja, amigos, Deus foi tão cuidadoso. Oh, como isto. Não permita que isso te deixe. Deus nunca encheu a mão de pó e fez uma Eva. Não. Ela teria sido uma criação diferente. Tirou esta costela bem debaixo do seu coração e tomou uma costela e fez a esposa. E a própria parte do espírito de Adão estava na mulher. E os dois são um. Alma, corpo e espírito, eles são um. Eles são a unidade perfeita. Uma verdadeira mulher, um verdadeiro esposo, uma verdadeira esposa. Eles são um juntos. São um juntos. Chama-se união composta. Um juntos, assim. Não é assim. Dois dedos assim não, abertos não. Dois dedos fechados assim. Uns. Lá no seu peito, não um subproduto, não um metodista, um batista, uma chocadeira pentecostal. Não, Senhor. Mas no seu próprio coração, Ele tomou a amada, que é tão pura e fiel, o quanto Ele pode ser. Ela é tão fiel quanto um lírio. Veja, olhe lá atrás. Salomão falando: levantemo-nos, meu amor, vamos passear pelas romeiras, vamos nos encher de amor. E quando o verdadeiro crente abre os seus braços, com o coração puro e se segura em Cristo, você vê que é o paralelo. Homem e mulher, Cristo e a igreja, a noiva. Abre o seu puro coração e segura Cristo, aquela afeição daquele amante de Cristo entra em seu peito como sua esposa, exatamente como o esposo faz com uma verdadeira esposa. Que tipo de pessoas devemos ser? Estamos brincando de prostituta com Cristo? Denominações. Estamos dependendo de alguma coisinha e correndo atrás do mundo e das coisas do mundo e a mente mundana e não aquele verdadeiro amor e devoção que deveríamos ter? Poderia você imaginar, que coisa, poderia você imaginar a sua esposa, irmão, vindo e se assentando no seu colo com os seus pequenos balangandãs e as suas pequenas combinações e coisas de laço e o seu cabelinho todo arrumado para cima e tudo assim, colocar os seus braços ao redor e dizer: ó João, eu simplesmente te amo, eu te amo. E você sabe imediatamente que há algo errado. Você não tem confiança nela. Não importa quão bonita ela pareça, quão bela tenha se arrumado. Você não possui aquela confiança perfeita nela. Há algo errado. Isso não satisfaz aquele desejo o que o homem teria pela sua esposa. E agora apenas pense em você mesmo gracejando com o mundo. Vai para o espiritual.
e se satisfazendo com a coisa do mundo, se ajoelhando e dizendo: ó Senhor Jesus, eu te amo, é um beijo hipócrita, ardendo de Judas. Isto é correto. Pense nessas coisas. Há um reavivamento se aproximando agora, vem? Você pode estar usando a aliança de casamento. Isso é correto. Tem que usar, não? Irmãos e irmãs. Tem que usar. É um sinal. Mas você não é uma esposa. Você pode ser uma mulher. Você pode ser uma dona de casa. Mas você age assim. Você não é uma esposa. Dona de casa, está certo. Você é uma mulher, está certo. Mas esposa. E você não é uma verdadeira cristã. Você não é um verdadeiro, genuíno produto para Cristo. Se você não o ama, e tudo que tem dentro de si, não importa se você seja bonita ou não, você o ama e você demonstra isto. E aí quando vocês dois se tornam um, quando Cristo e a sua igreja, não através de denominação, pelo batismo, não pelas sensações, através de nada a não ser de um verdadeiro amor. Você foi trazido do seio de Deus quando ele foi ferido ali. E ele te trouxe, e o seu amor e a sua verdade e a sua lealdade prova o que você é. Veio o que eu quero dizer? Esteja você totalmente extravagante. Ou se você... Não me importa se a minha esposa não penteasse seu cabelo, se ela não usasse um vestido bonito, nunca um dia ela seria a minha amada. Eu admiro pela sua lealdade, sua virtude, o que ela é. O que ela é. Daí a importância, os solteiros, quando for casar, case com aquilo que a pessoa é. Com um vestido de chita ou de seda. Não case com um vestido de seda ou de chita. Chita ou de seda. Case com aquilo que a pessoa é. E o que ela expressa. Nos gestos, nas maneiras, na educação, no comportamento. Case com isso. Não case com o cabelo dela que vai ficar branco. Não case com a cintura fina que vai modificar. Não case com ele por causa dos cabelos ondeados, que pode cair. Case com aquilo que ele é, com aquilo que ela é, porque aquilo vai perdurar. Amém? Essa é a escolha. Não case com o bolso dele, não. Vai ser um bom casamento. Eu estava pensando hoje, tomando café da manhã, estava pensando, pensando nos artistas, nos jogadores de futebol, uns homens horríveis. E eles casam com mulheres lindas, modelos, aí fora, beleza segundo o mundo, né? E eu pergunto, se ele fosse simplesmente um lavrador, um cortador de cana, um outro homem simples, feio daquele jeito, casaria com aquilo? Ele deveria de rejeitar aquilo. Será que ele deveria fazer essa pergunta? A pessoa é feia que dói. Bom, não tem gente feia, só tem que arrumar o par certo. Aí desfila com um modelo, uma modelo. Ele não está percebendo, não, que casou com o bolso dele, casou com o carro dele. Ele não percebeu? Se eu fosse um simples trabalhador, será que ela casaria comigo? Não vai casar. Aí é que está a minha irmã, meu irmão. Conversa com a moça. Conversa com o moço. Ela é alguma coisa. Ele é alguma coisa. Ele tem um perfil independente da roupa. Tá certo que roupa expressa. Tudo tem expressão. Mas não estou dizendo porque você fala assim, não, ela usa cada roupa bonita. A roupa é de marca. É de marca. O sapato é de marca.
Deve ser a marca da mensagem, a marca da Bíblia, né? Nada contra isso. Você vive o seu padrão social dentro das suas posses, sem dever para ninguém. Pronto, acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas não faça isso para se projetar. Amém? Ele vai entrar aqui na frente, casamento e divórcio, sobre a beleza. Ele vai para frente, porque um dos problemas do mundo é isso, é beleza. Ele diz que o diabo não parou de trabalhar ainda, do projeto dele. Começou com Eva. Mas vamos voltar aqui. Vamos em frente. Veja. Veja o que eu quero dizer. E a forma. Diz o profeta assim: é uma escola dominical. Recorde que isto é uma lição para você. Que fique em seu coração. É para isso que serve uma escola. Nós estamos trabalhando para as crianças, aí o Montaninho, já tem um grupinho de irmãos, de mocinhos que já cresceram, já batizaram, que bom. É a nossa parte. Os jovens, moças aqui, chegam nessa idade e dá para comer junto com a igreja. Nós temos reuniões periódicas com jovens. Tudo bem, é um momento para eles. Mas já dão para comer junto com a igreja. E é a hora disso aqui. É hora disso aqui. Fique em seu coração. Deixe Cristo ter o primeiro lugar, como a verdadeira mulher faria ao seu esposo. Nenhum outro braço poderia tocá-la em parte alguma, nenhum outro beijo, não importa quão fascinante pareça. Ela deve virar a sua cabeça. Ela tem um amor obstinado, e este é para com o seu esposo. Isto é correto. Não importa quão bonito o homem possa ser, quão educado, quanto liso e brilhante o seu cabelo possa parecer, e como ele possa se portar corretamente. Não, Senhor, nada disso. Ela ama aquele esposo e é apenas ele que ela ama. Se ela se priva de todas as suas virtudes e todos os seus beijos, todo o seu amor, tudo mais é para seu esposo, somente para ele. Veja o que eu quero dizer. E você se priva de tudo que é do mundo. Não importa o quão bom isso pareça, quão lindo isso pareça, e quão fascinante isso seja. O que conta é a sua virtude. Você não diz, oh, aleluia, eu sei, recebi isto porque eu fiz isto, aleluia. E com temperamento suficiente para lutar com uma serra circular? Isso já dá para você ver no namoro, se ela é uma serra circular. Isso. Se ela é uma moça relaxada, já dá para você ver isso no namoro. Se ele é um moço irresponsável, relaxado, dá para ser visto isso no namoro. Mas só que no namoro, fica cego, né? Fica cega, é paixão. Depois entra na rotina do dia a dia que vai ver. Não, você já tinha visto que ele era assim, que ela era assim. Correu um risco numa área que não podia ter corrido risco. Mas o que o casal tem que fazer? Sentar, conversar. Dá para melhorar, sim. Dá para melhorar, sim. Dá para a mulher melhorar, sim. A vida inteira enquanto estiver casado. Não importa se é 30, 40 anos. O profeta diz, tem que ser namorados um do outro. Ah, nós estamos velhos. Bom, se está velho, casamento velho, então. Já era, né? Não, não é assim. Cristo com a igreja não é assim, não. E é um paralelo. Nunca esqueça, é um paralelo. Deixe-me dizer, irmão, é a virtude que Cristo respeita. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, embora eu derrame sangue de ambas as mãos, embora eu grite e dance no espírito, ainda que eu coma a palavra de Deus e a ame,
ainda que eu beba da mesma rocha espiritual que os demais beberam, embora eu bata palma tão alto quanto o restante, ainda que eu chore lágrimas de crocodilos, embora eu possa fazer tudo isso, mas se aquela verdadeira e genuína virtude cristã não estiver ali para Cristo, você se torna como o metal que soa e como o sino que tine. Paulo estava advertindo a igreja, a sua igreja disto, a igreja de Coríntios, que estava completamente misturada em todos os tipos de extravagâncias. Aí você lê as cartas de Paulo. Por que ele não falou com os Efésios a mesma coisa? Todos os tipos de extravagâncias. Estou vos advertindo, amigos, recordem, eu terei que responder por vocês, ali no dia do julgamento. O irmão Branham responde pela era. Cada pastor responde por sua igreja, por aquele povo que Deus confiou a ele, ao ministério dele. Isso é tão sério que o pastor é o marido espiritual da igreja. Por isso que eu disse, eu não acredito em pessoas dizendo que vão se separar sem esgotar todas as possibilidades, inclusive essa de recorrer ao sacerdócio. É brincadeira isso. Já estava esperando, não. Um espírito irresponsável, não é amor, não. É só paixão. A árvore já está pendida para cair por aquilo, combinou com o interesse da pessoa. Fica sozinho, fica sozinha, para não entristecer outras pessoas, destruir a vida de outras pessoas. Melhor ficar assim. Estou vos advertindo, amigos, recorde, terei que responder por vocês no dia do julgamento, e o seu sangue não estará sobre mim. Não importa quão fiel você seja com qualquer outra coisa. Sou fiel com o esposo, sou fiel com a esposa, sou fiel com o trabalho, sou fiel com o governo, pago meus impostos, sou fiel tal, não importa. Entendeu? Seja fiel com Cristo. Recorde. Amém? Vamos voltar então aqui. Nós vamos conduzir assim, tá? Vamos encaixando todos os assuntos ligados ao casamento e divórcio. Nós vimos que tem duas linhas de pensamentos a respeito de casamento e divórcio. Uma linha calvinista e uma linha arminiana. Uma delas é legalista, a força, e a outra na base da graça, né? É na graça mesmo, vamos de qualquer jeito. Ambas não estão corretas. No parágrafo 77, o profeta diz, ele diz assim, nós verificamos hoje também que há muitas diferentes denominações, igrejas, e eles têm ensinamentos diferentes a respeito de casamento também. Muitas têm. A igreja católica, a igreja protestante, cada uma delas diz que elas são o caminho. Veja, nós temos o caminho, eles dizem. Nós somos a verdade. Aí está a metodista que diz, nós temos a verdade. Outra, batista e tal. Bem, para mim, enquanto elas se sentirem desta maneira, não é assim. Porque Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Está vendo? E aonde que está expressada? Aonde que está expressada a verdade? Aonde é que está expressado o caminho? Na Bíblia Sagrada. Bem, portanto, como foi meu sermão ontem à noite, que ele é o lugar onde Deus pôs o seu nome, único lugar para adorar, você não é cristão porque é um protestante ou pertence a uma igreja.
Você não é cristão porque você é católico. Você não é cristão porque você pertence a uma igreja pentecostal. Você é cristão porque foi batizado em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, não por água. Há uma fé, um Senhor, um batismo. E esse é o batismo do Espírito Santo. Batismo em água o introduz num companheirismo. Então, quando fala uma só fé, um só Senhor, um só batismo, você que está evangelizando alguém, às vezes você até aplica, né, dizendo sobre o batismo em nome de Jesus nas águas. Mas a expressão correta, quando fala uma só fé, um só Senhor, um só batismo, está falando do batismo com o Espírito Santo. Vejam. Então, o batismo nas águas introduz você num companheirismo. O batismo do Espírito Santo o introduz em Cristo. Aí está a verdade. Nós temos também dois pensamentos sobre casamento e divórcio. Agora, que nosso Senhor abriu o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós esses últimos dias. Agora, muitos de vocês, isso pode ser grego para vocês, mas minha igreja entende. Por meio de quê? Por meio de quê? E vocês ouviram falar das visões e do que aconteceu. E a pergunta é uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro que tem estado oculto desde a fundação do mundo. A Bíblia profetiza e diz que nos últimos dias esses segredos seriam dados a conhecer. Apocalipse 10. E ao toque do 7º anjo, o mensageiro de Laodiceia, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. E esta é a última era, a qual é Laodiceia. Então, se existe uma pergunta bíblica, tem que ter uma resposta bíblica. E nós ainda temos a mensagem que é a revelação da Bíblia. Então tem que ter a resposta na Bíblia e na mensagem. E não esquecendo que o Senhor vem ao profeta e não ao sacerdote. Mensagem dores de parto. Se não me falha a memória, 113. Olhe para todo esse revivamento que continuou por 15 anos, de Wesley, de Moody. Veja esse revivamento. Deus está pronto. Se Ele não está fazendo isto agora, Ele vai chamar uma igreja à perfeição por sua palavra. Jesus Cristo. Note bem, de haver uma resposta em algum lugar. Se você tem uma pergunta, uma dúvida a respeito disto, tem uma resposta. E a resposta vem num tempo. E é bom esperarmos o tempo da resposta. Amém? E quando se trata de casamento, toda prudência, toda oração ainda é pouca. E não quer dizer porque você tem um problema com a sua esposa, com o seu esposo, que aquele casamento não é de Deus. Não é isto. Você pode ter um carro, do qual você comprou o carro com o seu dinheiro, com o fruto do seu trabalho, licitamente. E aquele trabalho quem deu foi Deus. Aquele dinheiro quem deu foi Deus. Aquele carro quem deu foi Deus. Mas ele quebra. Ele amassa. Ele bate. Acontece acidente. Você tem que cuidar. Assim é casamento. Amém? Então são extremos, né? Aí vem as incompatibilidades. Já quer separar. Da onde vem a inspiração? Porque toda decisão vem de uma fonte. Vou fazer isto, vem de uma fonte. Vou comprar isto, vem de uma fonte. Vou comprar essa roupa, vou fazer essa viagem, vem de uma fonte. De que fonte?
certa ou errada. Se tem uma pergunta, tem uma resposta. E nós temos material para saber da onde vem a pergunta, da onde vem a decisão. Amém? Jesus disse. Jesus, em nosso texto, nos convida a voltar ao princípio, para a verdadeira resposta escriturística. Mas no princípio não foi assim. Agora, quando isso lhe foi apresentado, havia duas coisas vistas. Os sacerdotes lhe disseram: pode o homem repudiar uma sua mulher, casar-se com outra, por qualquer motivo? E Jesus disse: ao princípio não foi assim. Então disseram: Moisés nos permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la por qualquer coisa que quisesse. Ele disse: isso Moisés fez porque eu estou deixando isso apertar um pouco. Está vendo? O profeta falando. Eu estou deixando isso apertar um pouco. Foi por causa da dureza do vosso coração. Mas desde, ou no princípio, não foi assim. A pergunta hoje, agora ele faz um paralelo. Todo paralelo que ele faz, irmãos, está ligado ao assunto. Né? Vocês estão familiarizados com a mensagem? Vocês têm mentes espirituais? Vocês caminham, né? Vocês caminham junto com o pregador, na linha dele, e ainda vai abrindo outras linhas, né? E você sai amanhã e tal, e vai indo. A pergunta hoje: como a paz mundial virá por política, união de Nações Unidas? Eu lhes digo que não. Isto sempre falhou e falhará novamente. Mas resta uma verdadeira resposta à pergunta: haverá paz sobre a terra? Tem uma pergunta. Mas o homem quer que ela venha através da política, das Nações Unidas, das vendetas. Mas haverá paz sobre a terra? Sim. Sim. Quando? De que forma? Sim. Quando o pecado for tirado da terra, haverá paz na terra. Pronto. Então, está a resposta aí. O mundo vai de mal a pior. O diabo vai continuar trabalhando, mas ele sabe que o fim está perto. Ele sabe disto. Enquanto o pecado for tirado da terra, haverá paz. Mas até esse tempo não haverá paz. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Deus deu um remédio para o pecado. Tem um remédio para o pecado. Escute com atenção agora. Deus deu o remédio para tirar o pecado da terra, mas o homem na terra não aceita o remédio de Deus. Há um remédio para nós. Há um remédio para o seu casamento. Você quer resolver através das suas garrafadas? Os seus matinhos, os seus remédios caseiros aí? Isso. Você está atrás de benzedor ainda? Atrás de raizeiro ainda? Você tem profeta? Você tem médico? Você tem especialista? Mas o remédio é assim, né? O médico fala: você vai tomar tantas doses, durante tanto tempo. Não. Então faz o seguinte: vou virar o vidro de uma vez só, já resolve tudo, né? Você morre. Nós temos que aceitar a solução no tempo. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Para exercitar a sua paciência. Porque o mundo é um mundo para tirar a paciência. O mundo não quer o remédio. Deus nos deu um remédio.
Agora já volta no assunto, ó, já junta. Ó. Deus nos deu remédio e uma maneira de nós casarmos. Deus nos deu o remédio e uma maneira de nós casarmos com nossas esposas e vivermos com ela. Mas o homem não aceita o remédio de Deus. O profeta diz, o cristão tem que ter pastor. E diz, a ovelha não tem direção própria. Você tem que ter pastor, você tem que ter igreja. É o sistema de Deus na terra. Mas você nunca esqueça, quando você olha o pastor, não esqueça de lembrar de Hebreus 5. Veja, tem esta forma, mas o homem não quer aceitar o remédio de Deus para o casamento. Não aceita a sua palavra sobre isto. Parágrafo 88. Esse é fácil marcar, 88. Não aceita a sua palavra sobre isto. Casamento. Sua palavra. Então, se tem a palavra, está escrito. Na Bíblia ou na mensagem. Agora, eu vou ter uma inspiração? O sacerdote vai ter uma inspiração? Agora, eu tenho inspiração. Todo sacerdote tem inspiração. Todo pregador tem inspiração. Mas como que eu sei que a minha inspiração vem de Deus ou não? Se o próprio irmão Brana, quando foi pregar os selos, ele se assentava de noite e até a madrugada lendo a Bíblia, o Senhor vinha, o Cordeiro vinha, Cristo vinha e falava com ele, e ele escrevia tudo aquilo, e sabe o que ele fazia depois? Ele abria a Bíblia e ia conferir, porque ele dizia, o diabo é atrevido, um homem tão experimentado com a presença de Deus, ele ia onde? Na Bíblia. O pregador tem inspiração, tem direção, e é assim que funciona. Mas tem que ter respaldo. Tem que ter letra na Bíblia. Amém? E na mensagem. Agora, como homem eu gostaria de ajudar todo mundo. Estando certo, estando errado. Eu gostaria de levar todo mundo para o céu. Se pudesse. Certo, errado, devendo, não devendo, sujo, limpo. Eu faria isso aí. Se Deus deixasse, eu faria isso aí. Ele fala assim, olha, meia hora de porta aberta no céu, eu pegaria tudo que tivesse na frente, como homem. Né? Por isso que Elias, né, depois de uma experiência com Deus, ele ia para baixo do pé de zimbro, depois que sai a unção, você tem que tomar muito cuidado. Quando a palavra está sendo pregada sobre unção, você dizer alguma coisa. Eu até disse esse tempo atrás, falando da palestra que nós demos para os ministros ali. Tem muitos ministros que às vezes não é abençoado com a pregação de outro ministro. Porque o ministro é um atalaia. Por isso que ele enxerga longe. Ele é igual. Quando ele sobe na torre, ele enxerga longe. Então, o ministro, quando ouve outro ministro, ele tem que descer da torre dele. Tem que olhar para aquela pessoa como naquela hora... É o meu pastor, está me ajudando. Aí ele é abençoado. Não pode ter uma mente seletiva. Nenhum membro também pode ter uma mente seletiva. Então aí você vai ouvir um irmãozinho simples. Você vai ouvir um pregador novato, um que está iniciando no ministério. Por quê? Porque você sabe ouvir. Você se coloca, é a palavra. O quanto da palavra não importa, mas é a palavra. O quanto da profundidade não importa, mas é a palavra. Então, eles não querem o remédio. Mas o homem não aceita o remédio. Não. Jesus disse, isso nos faz lembrar de suas palavras, sabendo que ele disse, céus e terras falharão, passarão, mas as minhas não. Amém? Você crê nisto? Feche seus olhos, curve a sua cabeça.
Vamos cantar: eu amo porque primeiro me amou e comprou a salvação. Mas você aceita o remédio. Aceita o remédio. Tome o remédio. É amargo às vezes, dolorido, mas vai te fazer bem. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação. Ficamos de pé no madeiro, no Calvário. Senhor Jesus Cristo, sela essas bênçãos nos nossos corações, cura o seu povo, liberta o seu povo, abençoe esses esposos, abençoe essas esposas, abençoe esses lares, guarda cada um deles, Senhor, que essas palavras possam ser alicerçadas em cada coração. O Senhor nos enviou essa mensagem para nós, é o remédio para o homem, é o remédio para a mulher, é o remédio para o moço, é o remédio para a moça, é o remédio para tudo que o mundo precisa. Se o mundo todo tomasse esse remédio, estaríamos no milênio, mas não é para todos, é para todos, mas nem todos aceitam. Deixe dessas mabadeiras denominacionais, deixe desses remedinhos caseiros que não funciona nada, aceita o remédio de Deus para a sua vida. Reflita nisso que você ouviu nesta manhã, meu irmão. Você que é esposo, você que é esposa, você que vão casar, moços e moças, você que está em problema no seu casamento, reflita, cuidado, não tome nenhuma decisão precipitada, que você vai comprometer o seu futuro. Senhor, abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso retorno, abençoe, Senhor Jesus Cristo, o culto à noite em Bauru. Ó Deus, colocamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dizer glória a Deus. Há momento que as palavras não resolvem, né? Cantem, que as palavras não resolvem. É uma florzinha, né? É um gesto de Jesus. Às vezes só de passar a mão na cabeça dele já resolve tudo. Demonstra amor por nós. Uma balinha às vezes. Um sorriso. Que as palavras não resolvem. Só um aperto de mão assim, sem falar nada. Só um gesto de Jesus. E onde é que está Jesus? Está em você. Está em você, está em nós. Demonstra amor por nós. Você crê nisso? Bem, Jesus está em você. Foi no Calvário. Você está no Calvário agora? Mas dá para expressar. Está enfermo. É um Calvário isso aí. É um problema tão grande que é um Calvário. Mas dá para expressar ainda. E aí, irmão? Expressa. Que é o amor. Foi no Calvário que eu sei falar. Demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Coloque a mão sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, ore por ele. Deus abençoe vocês ainda pela internet, aí na Suíça, em Genebra.
a irmã Neuceia, a irmã Ian e a Sara, né? Deus abençoe. Senhor Jesus, confirme essas bênçãos nos nossos corações. Mesmo que o profeta nos apertou um pouco nesta manhã, mas é ele, a mensagem, tudo contribui para o nosso bem. Abençoe esses jovens, as irmãs, os irmãos, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus Cristo, amém. Cumprimenta o seu irmão, sua irmã, diga a Deus te abençoe, né? Um pequeno gesto. Adilson.